Ao adentrarmos com o estudo da filosofia cristã, nós iremos nos deparar com três fenômenos: o fenômeno da ortodoxia, o fenômeno da heterodoxia e o fenômeno da heresia. Esta é a 9ª palestra de filosofia cristã. Sou o professor Rogério de Souza e você está acompanhando este curso no primeiro módulo, módulo 1. Os três fenômenos que acabei de citar: ortodoxia, heterodoxia e heresia. O que conceitualmente é tido como ortodoxia? Duas palavras gregas que, unidas, elas querem significar que nós encontramos o ortos, aquilo que está correto, aquilo que está certo. Em sentido bem estrito, é aquilo que representa a verdade. É o ortos, é o que é direito. E a doxia? A doxia ela tem dois sentidos. Sentido primário. Sentido primário é opinião, ponto de vista, ponto de partida, o que nós geralmente chamamos de senso comum. Quando nós unimos os dois conceitos, ortodoxia, no sentido primário, é aquela verdade que ela pode ser sustentada porque ela está correta. Seria uma redundância que nós chamamos de verdade verdadeira. Verdadeiramente verdade. Este é o sentido primário. Existe um outro sentido, que ele é um pouco mais amplo e um pouco mais complexo. Ortodoxia seria a manifestação da verdade. E é a manifestação da verdade não por uma via única, vindo de uma só direção. Seria o encontro das águas. Isso seria a ortodoxia. A verdade pura, a verdade em si mesmo, a verdade por si mesmo, e que se manifesta, é uma via. A segunda via é a verdade quando ela é entendida, compreendida, apreendida e aceita. Essa é a segunda via. E a terceira via é quando acontece uma manifestação de glória por causa desta verdade. Ou seja, a doxa, a glória, ela se manifestaria quando a verdade fosse dita, revelada e encontrada. Onde existe a ortodoxia, ali existe a glória. E a glória só se manifesta porque existe o encontro das águas, da verdade pura com a verdade entendida e com a glorificação desta verdade. Desta maneira, entendendo de forma mais complexa, a ortodoxia é um movimento de busca pela verdade, de um encontro da verdade e de glorificação desta verdade, que em grego seria aletheia. Aletheia é a verdade em si mesma, é a verdade incontestável, como se ela tivesse vida própria ou autoexistência. Isto é ortodoxia. Mas historicamente, ortodoxia ganhou o conceito de um conjunto de doutrinas universalmente aceita, pelo menos pela grande maioria da cristandade. Isto é ortodoxia. Uma verdade que é aceita por todos e que não pode ser contestada sob a pena de se cair em heresia. De um lado está a ortodoxia, verdade incontestável, verdade glorificada, verdade oficial, verdade de todos. Do outro lado está a heresia, que é a contestação desta verdade. Já já vou falar sobre a heresia, mas primeiro vamos para o conceito de heterodoxia. Heterodoxia é a ideia de que a verdade, a doxa, a opinião, o senso comum, aquela palavra verdadeira,
ela não pode ser reduzida a um conjunto de sentenças. Porque este conjunto de sentenças, ele não pode ser apresentado como ortodoxo, o único. Precisa ser apresentado como heterodoxo, parte de uma variável da verdade, ou uma variável da própria verdade. Isto é heterodoxia. É eu aceitar que a verdade plena e absoluta só existe em Deus, e não naquele conjunto de doutrinas que eu aceito como oficiais. Como nós não temos a habilidade de Deus de suportar toda a verdade, nos convém suportarmos a verdade que podemos suportar. Por isso, desde o primeiro áudio, eu venho dizendo a vocês, a ortodoxia, ela é impossível para o ser humano. Impossível porque só Deus pode ser ortodoxo. Só Deus pode sustentar a plenitude da verdade. Só Deus suporta a verdade por si mesma e em si mesma, com toda a sua glória. Deus é ortodoxo. Jesus Cristo é ortodoxo. O Espírito é ortodoxo. E os demais, heterodoxos, suportam parcialmente algumas verdades, particularidades da verdade, verdades parciais. Não entender parcialidade com parcimônia, tá bem? Parcialidade é a ideia de que eu só aceito algumas partes porque é o que eu consigo entender e aceitar. Parcimônia já significa que você tem uma tendência, uma tendenciosidade. A verdade se revela para você, se mostra incontestável, mas você modifica esta verdade por causa que ela não cabe no teu esquema. Aí é parcimônia. Não estou defendendo a parcimônia. Estou dizendo que existe particularidade. A verdade, se ela vier do jeito que ela é, e se apresentar a você, ela te desmonta, te desmascara, ela até te destrói. Quando eu digo que a verdade ela te destrói, eu quero dizer que ela destrói todo o esquema, todo o esqueleto, toda a sua estrutura, do jeito que você existe. A verdade pura só pode ser sustentada por Deus. Pode perceber que o Verbo se faz carne para habitar entre nós. Nós vimos ele cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade, mas vimos ele ocultado debaixo do véu da sua carne. Viera Cristo na plenitude da verdade, não suportaríamos, porque a estrutura da criação não suporta hoje a verdade como ela é. Por isso, heterodoxia. O terceiro braço é o braço da heresia. Aí sim, na heresia você tem uma negação ostensiva contra a manifestação da verdade. O fato de existir heterodoxia é porque nós não podemos compreender toda a verdade. Não significa que ela não se manifeste. Depois que se manifesta, ela se faz conhecer, se faz entender, se faz aceitar. Mas eu não aceito aquele pouco de verdade que se manifestou. Passo a contestar, passo a perseguir, passo a entender de uma outra maneira. Pronto. Aí eu estou prejudicando a minha compreensão da própria ortodoxia, aliás, da própria verdade. Heresia é quando eu me coloco contra a verdade revelada, contrariando, contradizendo, contrapondo, concorrendo com a verdade, negando esta verdade. Perceba, eu falei para vocês sobre ortodoxia, apresentei para você o conceito primário, apresentei para você o conceito secundário, falei sobre heterodoxia, fizemos um contraste entre ortodoxia e heterodoxia, e agora estamos falando sobre heresia.
E na história da doutrina cristã, dezenas de homens foram condenados por heresia. A mente dos patriarcas da igreja, dos pais da igreja, não permitiu que algumas doutrinas passassem como heterodoxas. Não. Os pais da igreja, tanto os pais latinos quanto os pais gregos, não permitiram que algumas doutrinas passassem como heterodoxas, particularidades da verdade. Condenaram como heresia, como imprópria para a fé cristã. Quem abraça essas heresias condenadas pela igreja entra num caminho de perdição. É assim que rezam os chamados dogmas e credos da igreja. Marcion, por exemplo. Informações indicam que Marcion ele nasceu em Sinop, na Ásia Menor. Foi proprietário de um navio muito próspero e aplicou a sua vida à fé religiosa, primeiramente como cristão e depois no desenvolvimento de congregações marcionitas. Foi um influente líder cristão, até que em 144 d.C., as suas ideias lhe conduziram à exclusão, quando então formou uma escola gnóstica. Sua mente prolífera o levou a desenvolver muitos conceitos que publicou em uma obra apologética muito combatida pelos apologistas e principalmente por Tertuliano e Epifânio. Procurou ter uma perspectiva paulina, mas incluiu em seus ensinos ideias próprias e conjecturas sem respaldo bíblico. Quando acreditava, tinha uma missão pessoal: restaurar o puro evangelho. Chegou até mesmo a rejeitar o Antigo Testamento, considerando-o inútil e ultrapassado, além de afirmar que fora produzido por um Deus inferior ao Deus do Evangelho. Para o cristianismo, ele era totalmente independente do judaísmo. Era uma nova revelação. Por meio de Cristo, o Deus do Antigo Testamento foi pego de surpresa e teve de entregar as chaves do inferno a Jesus, além de dizer que Cristo não era Deus, apenas uma emanação do Filho de Deus. Em sua concepção, Paulo fora o único apóstolo fiel ao Evangelho, desconsiderando os demais apóstolos e evangelistas. Por causa disso, a igreja primitiva havia se desviado e, portanto, precisava de uma restauração. Entre outros ensinos de Marcion, encontramos o batismo pelos mortos. Seu cânon era formado de 10 epístolas do apóstolo Paulo e por uma versão modificada do Evangelho de Lucas. Eu acabei de fazer para você a leitura de um texto que está na Bíblia Apologética de Estudos, lançada aqui no Brasil pelo Instituto Cristão de Pesquisas. Marcion começou como um cristão. Começou no que nós vamos chamar de ortodoxia. Daqui a pouco ele foi por um caminho de heterodoxia. E na heterodoxia, ele passou a rejeitar o Deus do Antigo Testamento. Rejeitando o Deus do Antigo Testamento, já não consegue mais fazer a leitura com todo o Novo Testamento. Daí ele exclui os evangelhos, inclusive esse que nós estamos estudando, que é o Evangelho de João. E também ele exclui todas as outras cartas, fica apenas com as do apóstolo Paulo. E não são com todas as cartas do apóstolo Paulo, só com algumas. E destas algumas, só algumas passagens. Está nascendo um heresiarca. Está surgindo uma heresia. A verdade se manifestou. Ela se manifesta porque lhe é própria. Mas eu entro por um caminho de heterodoxia. Até aí, ainda estou em diálogo com a cristandade.
Ainda estou dentro da filosofia cristã. Determinado ponto, eu tenho uma escolha. Eu tenho uma haireses. A palavra haireses é isto mesmo. Escolha. Uma doutrina particular, que não faz parte do conjunto da obra. É uma nota de fora. Um pensamento de fora. Márcio não foi o único. Você tem Montano, Sabélio, Mani, Ário, Apolinário, Nestório, Pelágio, Eutíquio. Estes são alguns dos heresiarcas combatidos pelos pais da igreja, tanto os latinos, quanto os capadócios, quanto os antioquenos, quanto os gregos, também chamados de padres gregos. E eles combateram para que não se perdesse a finesse da doutrina cristã. Mas nem todas as heresias elas foram filtradas pelos pais da igreja. Muitas entraram para o repertório de doutrinas cristãs. Muitas entraram. Só que elas entraram de uma tal maneira que não foi possível identificar naquele contexto, de imediato. Sabe o que eu acho interessante? A luta que aconteceu foi muito gigantesca, porque esses heresiarcas eles foram condenados como hereges, excomungados da igreja. E havia realmente ali um anátema que era pronunciado sobre a alma desta pessoa, de tal maneira que ele não alcançava salvação em século algum. Chegamos ao século XXI e nós nadamos em um cristianismo que está eivado de todas as heresias que foram condenadas pelos pais da igreja. Eu falei todas mesmo. Hoje nós nadamos num oceano, não de heterodoxia. Existe a heterodoxia, sim. Mas o que existe de heresia? A diferença entre as heresias de agora, do século XXI, com aquelas, é porque as heresias de hoje são grosseiras, são bárbaras, são realmente deploráveis, enquanto que aquelas heresias elas surgiam num ambiente de piedade, de devoção, por homens sisudos, sérios, líderes devotados e com um grau de elevação intelectual muito difícil de ser desbaratado. Quando você vai chegar, por exemplo, à formulação doutrinária da Trindade, muitas águas já haviam passado debaixo da ponte. Chega-se a uma compreensão trinitária depois de muita discussão, debate e disputa. Ali é luta de altos gladiadores da fé. Mas no nosso tempo as heresias elas são mercadoria de bugiganga, que andam por todos os lados. E sabe quem combate as heresias? Ninguém. Você não vê ninguém combatendo as heresias, porque tudo é tomado como alguma verdade, alguma expressão da verdade. Não sou defensor de que façamos aqui a acendedura de fogueiras. Não sou a favor disto. Este professor de filosofia cristã está acostumado a conviver em meio de debates, discussões, abertura de diálogos, compreensão, e no final de muitas disputas acirradas, ter condições ainda de apertar a mão do interlocutor, embora discorde de tudo que ele tenha falado. Mas também não endossando nada do que ele falou. Estamos bem acostumados. O que não dá para acostumar é com o baixo nível do debate teológico e filosófico da cristandade.
como tudo é apresentado barateadamente. Uma verdadeira bagatela. E tudo passando em nome da doutrina. Não é nem ortodoxo, nem heterodoxo, é herético mesmo. Não teve discussão, nem diálogo, nem debate, nem fundamentação, simplesmente passa. Mas quem vai ser o árbitro? Quem vai arbitrar uma causa como esta? Aqui no Brasil você tem o Instituto Cristão de Pesquisas. Eles servem como uma referência, mas não são a única referência. Seria necessário se colocar a pauta de todas as confissões de fé que são postas para a membresia cristã, para a grande cristandade, para se examinar qual é a fundamentação teórica, bíblica, ou extra-bíblica, ou filosófica deste conceito. Dá para passar como cristão? Ou é pseudo-cristão? Mas o que é pseudo-cristão? Tem aparência, mas não é. É pseudo-cristão. Eu particularmente não rejeito nenhuma verdade. Eu aceito toda a verdade, desde que ela se preste ao escrutínio. Porque a verdade por si só, ela não teme o debate, nem a discussão, nem o diálogo, nem o contraste. A verdade por si só, ela é altiva, ela é audaz, altaneira. Ela levanta mesmo a serviço, mas ela não se irrita. Na verdade, ela até debocha. Eu acho que você gostaria de ler um livro de Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura. Eu acho que você gostaria de ler. Neste livro, Erasmo de Roterdã, um cristão da Idade Média, ele faz uma crítica severa ao cristianismo de sua época. Mas como que ele faz? Por meio da ironia. A loucura, ela é personificada, como se fosse uma pessoa. E a loucura, ela vai dizendo que ela está em todos os homens. E ela vai falando com todos os homens por estar com todos os homens. E ela vai tecendo cada crítica, só que ela vai criticando, elogiando. Você gostaria muito, se você tem acesso aí à internet, coloque agora aí O Elogio da Loucura. Leia algumas frases. Você iria gostar muito. Por quê? Porque dá para você entrar em contato com todas as pessoas e conversar sobre todos os assuntos. Agora, se é verdade, a própria verdade ela vai aceitar o que você está dizendo. E ela aceita até de bom humor, sabia? Ela consegue elogiar e ela consegue usar de ironia, de sarcasmo, dar razão, mesmo porque vai fazer o quê? Se a pessoa acha que está com a verdade plena, absoluta, total e completa, e que isso não pode ser contestado porque ela encontrou a ortodoxia. Se ela encontrou a ortodoxia, então ela é Deus. Ela consegue sustentar a verdade plena e absoluta sem desmontar. Mas peça para essa pessoa segurar uma brasa na mão por 5 minutos para ver o que lhe acontece com a mão. Queimadura de 3º grau com destruição total dos seus tecidos. Quem você acha que queima mais, a verdade ou a brasa? Portanto, temos que tomar cuidado com os ortodoxos. E não estou defendendo a heresias, tá? Ou heresiarcas. Mas sem esses heresiarcas também a gente não tem como fazer um contraste. Você precisa do heresiarca. Ele é chamado de heresiarca porque ele ousou ir além do pensamento ortodoxo. Foi além. Chegou até a fronteira da heterodoxia. Aí chegou um momento que ele falou, só a heterodoxia não dá. Aí ele fundamenta uma heresia.
Quando ele fundamenta uma heresia, ele é tudo menos cristão. Tudo bem, você só tem que saber do seguinte: isso aí não é cristão. É uma negação do Cristo. Pelo apóstolo João, é o espírito do anticristo. Bom, eu termino este áudio de hoje, áudio de número 9 do curso de Filosofia Cristã, ainda no primeiro módulo. Esteja preparado para o segundo módulo que está chegando. E eu termino aqui com a leitura de um parágrafo bem curto de Erasmo de Roterdã. Está na parte 9, As Companheiras da Loucura. Ele vai dizer a verdade. Presta atenção como que é que Erasmo de Roterdã fala a verdade, personificando através da loucura. Esta de sobrancelhas franzidas é filautia, isto é, o amor próprio. Esta de olhos risonhos, batendo palmas, é colaxia, a adulação. Aquela de pálpebras cerradas, parecendo dormir, é letes, o esquecimento. E aquela que se apoia nos cotovelos e cruza as mãos, é misoponia, a preguiça. Aquela que está coroada de rosas, toda perfumada, é Edonis, a volúpia. Aquela que revira os olhos, sem fixá-los em ponto algum, é Anonia, a irreflexão. Aquela bem nutrida e bem corada é Trife, a moleza. Entre essas jovens estão também dois deuses. Um é Como, a boa mesa, e o outro, Nigreton Hypnon, o sono profundo. Acompanhada por esses servidores que fielmente me prestam ajuda, estendo meu domínio sobre o mundo e reino até mesmo sobre os monarcas. Capítulo 9, As Companheiras da Loucura. Percebeu? Erasmo fala uma verdade aqui. E na verdade ele usa aqui algumas palavras gregas. E ele fala que a loucura, ela anda junto com o amor próprio, a adulação, o esquecimento, a preguiça, a volúpia, a irreflexão, a moleza, os dois deuses, sabendo que um é a boa mesa e o outro é o sono profundo. Ele está dizendo verdades. E como que ele diz verdades? Ironizando. Vá atrás desse livro. Leia, se você gosta tanto da verdade. Paz seja contigo.